Bom, neste vídeo, então, nós vamos para a terceira parte do nosso tapete. Aqui, então, eu já trabalhei 30 carreiras, contando com esta aqui que eu iniciei, que não tem no gráfico, eu tenho 31 carreiras. Então, aqui eu não vou contar essa primeira aqui, ó. Vou contar somente as que tem no gráfico, porque aqui se você começou com correntinhas e já fez direto os 30 pontos, então vai dar diferença na contagem. Como eu expliquei na primeira aula, eu fiz assim com 15 pontos altos, para ficar mais fechadinho aqui o miolinho aqui do tapete. Depois que eu comecei aqui pela primeira carreira do gráfico. Então, sem contar esta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, essa parte aqui do tapete eu já tenho no meu canal a primeira e a segunda videoaula. Agora, então, eu vou para a terceira parte. Esse aqui que eu estou trabalhando no fio 8, aqui nas 30 carreiras, ele já está com 94 centímetros de diâmetro. Estou trabalhando, então, com fio 8 e agulha 4 milímetros. Então, continuando aqui, nesta carreira, eu vou começar aqui no próximo ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, vou trabalhar aqui um ponto para cada ponto de base. Então, eu venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto alto. Aqui, então, eu já tenho 5 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Um ponto para cada ponto de base. Nesse espaço aqui de correntinha, eu faço mais 2 pontos altos. Então, eu vou ficar com um bloco aqui de 7 pontos altos. 5 e mais 2. 2 correntinhas de separação. Venho aqui nesse espaço da correntinha e faço mais 2 pontos altos. E trabalho aqui nos próximos 5 pontos altos. Então, eu não trabalho aqui no último e nem nesse primeiro ali. Sempre fazendo um ponto para cada ponto da carreira anterior. Ficando assim. Agora aqui eu vou fazer 4 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4. Na carreira anterior eu tenho 5, agora eu vou ficar com 7 pontos altos, fazendo um ponto antes, um ponto para cada ponto de base e um ponto ali depois, no espaço das correntinhas. Então, aqui eu vou ficar com 7 pontos altos. Depois que eu fiz os 7 pontos altos, 4 correntinhas. Pulo aqui o primeiro ponto de base e trabalho no próximo. Então, aqui eu trabalho nos 5 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Aqui no espaço das correntinhas, eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui no próximo espaço das correntinhas. E trabalho aqui nos próximos 5 pontos altos.
Então, aqui eu fico com 7 pontos, aqui também são 7, aqui também são 7, e vai formando aqui o desenho. Então, aqui eu tenho 4 correntinhas de separação. Quando chega aqui nesse espaço, onde foi fechando aqui esse de desenho, aqui eu tenho 2 correntinhas. E aqui onde foi se abrindo aqui, ó, eu tenho 4 e 4. Então, aqui nós vamos continuar com 4 correntinhas de separação. Vai ser somente 2 correntinhas quando chegarmos nesse espaço aqui, ó, onde foi fechando aqui este desenho, que vai ser aqui nesse espaço. Então, entre um e o outro, eu vou fazer as 2 correntinhas. Nos demais, são 4 correntinhas de separação. Trabalho um ponto antes e um ponto para cada ponto de base. E depois eu faço mais um ponto ali para ficar com 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, 4 correntinhas de separação. Pulo um ponto de base, vou no próximo. Trabalho aqui nos próximos 5 pontos altos. E mais 2 pontos aqui no espaço das correntinhas. Duas correntinhas de separação, trabalho mais 2 pontos altos aqui no próximo espaço das correntinhas. E mais 5 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base, ficando num total aqui de 7 pontos altos. E 4 correntinhas de separação. Então, vai ficando desta forma, ó. Vamos trabalhar assim por toda a volta. Então, agora aqui, finalizando a carreira, eu já fiz as 4 correntinhas, depois que eu trabalhei aqui os 7 pontos altos. Venho aqui na segunda correntinha, onde eu iniciei, finalizo com ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E no próximo, um ponto baixíssimo. Então, eu vou começar a trabalhar aqui a partir do terceiro ponto. Não vou trabalhar aqui nesses 2 pontos e nem nesses outros 2 aqui. Então, aqui eu vou ficar com 12 pontos altos, contando desta forma. Vou pular os 2, começo aqui. 1, 2, 3, 4, 5... 2 aqui nesse espaço das 2 correntinhas, então fica 7, 8, 9, 10, 11, 12. E sobra ali os 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer aqui as 2 correntinhas para dar altura de um ponto, vou no próximo. Trabalho um ponto alto. No próximo, trabalho mais um ponto alto. Novamente, ponto alto. Então, aqui eu já tenho 5 pontos altos, contando com as 2 correntinhas iniciais. Nesse espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E trabalho um ponto alto para cada ponto de base, aqui nos 5 pontos altos. Então, eu vou ter um total aqui de 12 pontos altos. Ficando assim. Depois que eu trabalhei aqui os 12 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas de separação. Aqui nesse espaço das correntinhas, bem próximo aqui dos pontos, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E nos próximos 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Então, eu vou ficar aqui
com 5 pontos altos. 2 correntinhas de separação, vou pular um ponto de base, trabalho 1, 2, 3 pontos e mais 2 pontos ali. Então, eu vou ficar aqui também com 5 pontos altos, da mesma forma que eu fiquei aqui. Então, aqui eu trabalho um ponto para cada ponto da carreira anterior. E mais 2 pontos aqui no espaço das correntinhas. Vou fazer 3 correntinhas de separação, da mesma forma que tem aqui deste outro lado. Vou pular, então, aqui, ó, vai ficar um efeito espelho, que eu fiz aqui, eu vou fazer ali também. Pulei, aqui eu não trabalhei os 2 últimos. Aqui, então, eu pulo os 2 primeiros e vou no terceiro ponto. E trabalho aqui nos 5 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Quando chego aqui no espaço das 2 correntinhas da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos. E continuo trabalhando aqui nos próximos 5 pontos altos, para ficar num total aqui de 12 pontos altos. Ficando assim. Que eu tenho 12 da mesma forma que eu tenho aqui. Agora, vamos repetir o que foi feito aqui. Vou fazer aqui, então, as 3 correntinhas de separação. Aqui, nesse espaço, eu vou fazer os 2 pontos altos, antes de começar a trabalhar nos próximos pontos. E vou trabalhar aqui nos próximos 3 pontos altos. Ficando num total de 5 pontos altos. Da mesma forma que fiz aqui, ó. Vou fazer as 2 correntinhas. Pular um ponto de base, vou no próximo, trabalho um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, e no espaço de correntinha mais 2 pontos altos. 3 correntinhas de separação, pulo os 2 pontos da mesma forma que fiz aqui e vou repetir o que fiz aqui, ó. Então, você sempre vai repetindo desta forma. Uma vez, vamos fazer assim, depois assim. Você repete ali e aqui repete aqui. Então, ele é tudo desta forma. Vamos trabalhar, então, por toda a volta. Aqui, então, vou ficar com os 12 pontos altos, da mesma forma que eu fiquei aqui, ó. Fiz as 3 correntinhas, pulo esses 2 primeiros pontos, trabalha 1, 2, 3, 4, 5... 2 ali naquele espacinho das correntinhas e trabalha mais 5 pontos, deixando sempre aqui os 2 primeiros e os 2 últimos sem trabalhar. Depois, repete o que foi feito aqui. Então, eu terminei aqui toda a carreira, vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Depois que eu finalizei a carreira, eu vou fazer ponto baixíssimo no próximo ponto alto. E mais um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Então, aqui nesses 2 pontos, eu não vou fazer ponto quando finalizar a carreira. E aqui nem nos 2 últimos, então aqui eu vou ficar com 8 pontos altos. Começo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobra 2 aqui e 2 aqui. Então, eu subo as 2 correntinhas para dar a altura do ponto e trabalho nos próximos pontos altos. Vou ficar num total de 8 pontos altos, contando com essas correntinhas iniciais. Fiz aqui, então, os 8 pontos altos, contando com essas correntinhas. Faço 4 correntinhas de separação.
Aqui, nesse espaço aqui das correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. E trabalho nos próximos 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Vou ficar num total de 5 pontos altos. Depois dos 5 pontos altos, aqui fica sobrando 2 pontos sem trabalhar. Faço 3 correntinhas e um ponto alto aqui nesse espaço das correntinhas. Faço 3 correntinhas novamente. Pulo os 2 primeiros pontos aqui para ficar da mesma forma que fiz aqui. Então, eu trabalho nesses 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. E ali no espaço das correntinhas, eu trabalho mais 2 pontos altos, ficando no total de 5 pontos altos. Então, aqui no meio somente são 3 correntinhas de separação. Depois aqui, ó, é 4 correntinhas. Então, aqui entre esse trabalhado aqui e este, eu faço 4 correntinhas. Depois aqui também são 4. Somente ali no meinho, que eu faço desta forma aqui, que são as 3 correntinhas. Então, depois dos 5 pontos altos, eu faço 4 correntinhas. E aqui é onde nós vamos ficar, então, com 8 pontos altos. Pulo 2 pontos de base, vou no próximo. Faço ponto alto. No próximo ponto alto e trabalho um ponto para cada ponto até aqui, ó. Esses 2 últimos eu não trabalho. Então, eu vou ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Sobra 2 aqui e 2 aqui. Trabalhei os 8 pontos altos, vou fazer 4 correntinhas. Então, antes e depois desses 8 pontos, nós vamos fazer 4 correntinhas de separação. Lembrando que se você precisar de mais ou de menos, vai ser conforme a tensão do seu ponto. Você vai fazer conforme você precisa aí. Vou fazer 4 correntinhas. Trabalho 2 pontos antes, aqui no espaço das correntinhas. Antes ali dos 5 pontos altos. E trabalho um ponto para cada ponto de base nos próximos 3 pontos altos. 3 correntinhas de separação e um ponto alto aqui nesse espaço das correntinhas. 3 correntinhas, pulo 2 pontos, trabalho nos próximos 3 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base e 2 pontos aqui no espaço das correntinhas. Antes aqui, então, de eu fazer os 8 pontos, 4 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos e começo novamente a trabalhar aqui, um ponto em cada ponto de base até ficar com 8 pontos altos. Da mesma forma que foi feito aqui. Então, você vai fazer assim por toda a volta do trabalho. Já finalizei, então, aqui a minha carreira, com ponto baixíssimo ali na segunda correntinha. Novamente aqui eu vou continuar a diminuição. Então, aqui nos 2 primeiros pontos, eu não vou trabalhar ponto alto e nem nos 2 últimos. Vou ficar com 4 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse próximo ponto alto. E mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Então, aqui eu estou no terceiro ponto para trabalhar aqui a próxima carreira. 2 correntinhas. E trabalho aqui nos 3 próximos pontos, para ficar num total de 4 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Ficando desta forma, ó, a correntinha e mais 3 pontos. Não trabalho nos 2 primeiros, nem nos 2 últimos.
Aqui eu continuo fazendo 4 correntinhas de separação. Então, sempre antes aqui e depois dos 4 pontos, eu estou fazendo 4 correntinhas. Aqui eu continuo trabalhando da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. 2 pontos altos antes e um ponto em cada ponto de base nos 3 próximos pontos altos. Então, aqui no espaço das correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E nos próximos 3 pontos, eu faço um ponto para cada ponto de base, ficando num total de 5 pontos altos. Aqui eu continuo fazendo 3 correntinhas de separação, da mesma forma que a carreira anterior. Agora, aqui onde eu tenho um ponto, eu vou ficar com 3 pontos, da mesma forma que foi aqui, ó. Então, nós vamos começar a fazer esse desenho novamente. Aqui eu tenho um ponto, vou ficar com 3 agora nesta carreira, um ponto antes, um na mesma direção e um depois. Então, eu faço um ponto alto, bem próximo aqui do ponto do meio. Mais um ponto na mesma direção do ponto alto e um ponto depois. Ficando aqui com os 3 pontos altos. 3 correntinhas de separação. Pulo aqui os 2 pontos, trabalho aqui nos 3 e mais 2 ali para ficar com 5 pontos altos. Aqui eu já fiz 3 pontos, 4 e 5. Agora, quando chega aqui nesse espaço onde eu vou diminuir de 8, que eu tenho 3, 6, 7, 8. Nessa carreira eu vou ficar com 4. Eu continuo fazendo da mesma forma que aqui, 4 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos, trabalho nos próximos 4 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Ficando assim, ó. Aqui tenho 2 sem trabalhar, aqui eu tenho 2 também. 4 correntinhas. E chego aqui, eu vou repetir o que fiz aqui, ó. Então, vou fazer 2 pontos antes. E nos próximos 3 pontos, mais um ponto para cada ponto de base, ficando com 5 pontos altos. 3 correntinhas de separação, trabalho um ponto antes, um na mesma direção, um depois. Então, você vai repetir o que foi feito aqui. Se você ficar com alguma dúvida, você volta aqui no início e vai fazer essa repetição da mesma forma ali. E onde eu tenho aqui, então, os 8 pontos, eu vou diminuir para 4 da mesma forma que fiz aqui. E vou fazer assim por toda a volta. Aqui eu já finalizei a minha carreira. Aqui eu vou continuar, então, essa diminuição. Aqui, nesta carreira, eu tenho 4 pontos. Nesta que eu vou começar agora, eu vou ficar com um ponto alto. Então, eu não trabalho o ponto nesta aqui. Eu finalizei aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Então, eu não trabalho nesses 2 pontos. Vou fazer o ponto agora no meio aqui, ó, entre os 4 pontos altos. Então, esses 2 eu não trabalho e nem os outros 2 pontos. Eu trabalho bem aqui no meio. Vou fazer, então, ponto baixíssimo. Agora, eu faço as 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Então, quando eu chegar aqui novamente, onde eu tenho os 4 pontos, eu vou fazer o ponto alto aqui no meio, entre um ponto e o outro. Vou fazer agora 5 correntinhas de separação. Então, aqui eu tenho 2, vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, eu continuo fazendo da mesma forma que a carreira anterior. 2 pontos e trabalho nos próximos 3 pontos altos, ficando num total de 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos altos.
Vou fazer aqui 4 correntinhas de separação. Então, na carreira anterior eu tenho 3, agora eu vou fazer 4 correntinhas. E vou continuar aqui esse aumento, da mesma forma que fizemos aqui bem embaixo aqui, ó. Tenho 3, depois fiquei com 5, então aqui eu tenho 3 e agora vamos fazer os 5 pontos. Um ponto alto antes, um ponto para cada ponto de base. Então, eu trabalho nesses 3 pontos altos, fazendo um ponto em cada ponto e um ponto depois. Fiquei com 5 pontos altos. 4 correntinhas de separação. Pulo esses 2 pontos, trabalho nos 3 pontos altos e depois no espaço das correntinhas. Vou fazer um ponto para cada ponto de base, aqui nos 3 pontos altos, e mais 2 pontos altos no espaço de correntinhas, ficando num total de 5 pontos altos. Aqui eu tenho 5 e aqui também eu fico com 5. E aqui são 4 correntinhas de separação. Entre aqui, então, onde eu vou fazer a diminuição, eu estou fazendo 5 correntinhas de separação. Então, aqui depois que eu termino os 5 pontos altos, eu faço 5 correntinhas. E faço um ponto alto aqui no meio desses 4 pontos altos da carreira anterior. Depois que eu faço um ponto alto, faço novamente as 5 correntinhas. Cheguei aqui onde eu faço os 5 pontos, então eu faço 2 antes e nos próximos 3 eu faço um ponto para cada ponto de base. Cinco pontos altos. 4 correntinhas de separação. Um ponto antes, um ponto para cada ponto de base, um ponto depois, totalizando 5 pontos altos. Quatro correntinhas de separação. Pulo 2 pontos, vou no próximo, trabalho nos 3 pontos altos e depois mais 2 pontos no espaço das correntinhas. Um ponto para cada ponto de base e mais 2 pontos altos aqui no espaço das correntinhas. Cheguei ali onde eu preciso fazer a diminuição, então eu faço 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto alto aqui entre esses 4 pontos altos da carreira anterior. 5 correntinhas novamente. Então, vai ficar desta forma. Vamos trabalhar assim por toda a volta aqui do nosso tapete. Então, aqui, ó, quando eu vou finalizar essa carreira, eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Aqui eu já fiz minhas 5 correntinhas de separação. Então, aqui eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui e finalizo com ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou fazer as 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E nesse espaço das 5 correntinhas, eu vou fazer 5 pontos altos. Quando estiver finalizando a carreira, aqui também, eu preciso fazer os 5 pontos altos e mais um ponto aqui nesses 3 pontos. Um ponto para cada ponto de base, mais 5 pontos altos. Então, aqui nesse espaço das 5 correntinhas, eu sempre vou trabalhar os 5 pontos altos. Aqui eu já trabalhei 4, 5. Desta forma. Trabalho mais 3 pontos, então, em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto.
E aqui nos dois últimos, então eu não trabalho. E depois aqui também, quando eu estiver finalizando, esses dois aqui eu não trabalho. E faço aqui, ó, 1, 2, 3 e mais 5. Então, nesse motivo aqui, depois aqui, eu fiz só a metade, né? Mas eu vou ficar com 17 pontos altos. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dei mais 5. 10, 11, 12, 13, 14, mais 3, 15, 16, 17. Agora, eu vou fazer as correntinhas de separação. Então, nesta carreira, em todos os espaços, eu vou trabalhar 4 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4. Aqui, eu tenho 5 pontos. Nesta carreira, eu vou ficar com 7 pontos altos, porque eu vou trabalhar uma antes. E um ponto alto para cada ponto de base. E mais um ponto alto depois, ali no espaço das correntinhas. Ficando aqui com 7 pontos altos. 4 correntinhas de separação. Pulo, então, aqui esses 2 pontos altos, os 2 primeiros, trabalho aqui nos 3 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Cheguei ali no espaço das 5 correntinhas, faço 5 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar 5 pontos altos, um ponto na direção desse ponto alto e mais 5 pontos altos no próximo espaço das 5 correntinhas. E depois aqui mais 3 pontos altos, no ponto em cada ponto de base, ficando esses 2 últimos e esses 2 primeiros aqui sem trabalhar. Então, aqui, ó, eu trabalhei meus 5 pontos altos. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 5. Na direção desse ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Aqui no espaço das 5 correntinhas, eu trabalho da mesma forma que eu fiz aqui, os 5 pontos altos. Fiz aqui os 5 pontos altos, vou aqui nos próximos 3 pontos altos e faço um ponto para cada ponto de base. E fico ali com 2 pontos sem trabalhar. Então, vai ficar desta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos altos. 4 correntinhas de separação. Aqui, onde eu tenho 5 pontos, vou ficar agora com 7 pontos. Trabalhando um ponto antes, um ponto em cada ponto de base e um ponto depois. Quatro, 5, 6 e 7. 4 correntinhas de separação. Cheguei novamente aqui, onde eu vou ficar com os 17 pontos altos. Então, pulo os 2, começo aqui no terceiro. E vamos, então, repetir desta forma aqui, ó, por toda a volta. Aqui eu já trabalhei, ó, os 8 pontos, sendo 3 aqui, um ponto para cada ponto de base, mais 5 pontos altos. Vou finalizar aqui, nesse ponto aqui, onde eu iniciei a carreira, aqui, ó, na segunda correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Ficando desta forma. Então, aqui pelo gráfico, essa aqui, ó, eu já trabalhei 36 carreiras com esta aqui. Sem contar sempre aquela primeira lá que eu fiz os 15 pontos altos. Então, aqui, trabalhei já por 36 carreiras. Agora, nesta carreira, eu não trabalho esses 2 primeiros e nem nesses 2 últimos pontos. Então, aqui, eu vou ficar com 13 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vou continuar fazendo 4 correntinhas de separação.
Aqui onde eu tenho 7 pontos da carreira anterior, nesta carreira eu vou ficar com 9. Um ponto antes, um ponto para cada ponto de base, um ponto depois. Faço 4 correntinhas de separação e continuo desta forma. Então, aqui no início eu faço as 2 correntinhas. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. E vou trabalhando aqui um ponto para cada ponto de base. Até eu chegar ali onde faltam os 2 últimos, que é onde eu não vou trabalhar em ponto alto. Então, aqui no início da carreira, fica desta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Depois, aqui eu faço o restante para ficar aqui num total de 13. 4 correntinhas de separação. Aqui, então, eu faço um ponto antes. E um ponto para cada ponto de base. Depois que eu trabalhar aqui esses pontos, eu faço mais um ponto alto aqui, nesse espaço de correntinha. Trabalhei aqui os 9 pontos altos. Faço as 4 correntinhas de separação. Aqui, então, eu pulo os 2 primeiros pontos, vou aqui no próximo e vou trabalhar um ponto para cada ponto da carreira anterior. Quando chega ali nos 2 últimos pontos, eu não faço ponto alto, então eu termino aqui, ficando aqui com 13 pontos altos. Então, ali eu trabalhei já os 13 pontos altos, vou fazer as 4 correntinhas de separação. E ali eu vou repetir o que eu fiz aqui, um ponto antes, um para cada ponto de base e um depois. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta do nosso tapete. Quando chegar aqui nessa parte, eu não trabalho esses 2 primeiros e nem nos 2 últimos. Trabalho aqui 13 pontos altos. Então, aqui para o meu ponto, eu estou separando sempre com 4 correntinhas. Lembrando que quando você chegar aqui no finalzinho, vai pular esses 2 pontos, trabalha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E finaliza com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Então, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai ficar um total de 13 pontos altos. Então, aqui eu já trabalhei os 6 pontos altos, finalizei com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Agora, nesta carreira que eu vou iniciar aqui, eu vou ficar com 9 pontos altos. Então, eu não trabalho nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos. Fico aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer as 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto. Então, aqui no início da carreira, eu vou ficar aqui com esses 5 pontos altos. Depois, eu faço aqui mais 1, 2, 3, 4... mais 5, eu vou ficar num total de 9. Vou fazer aqui as 4 correntinhas de separação. Trabalho um ponto antes. E vou trabalhar aqui em mais 4 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Vou ficar num total de 5 pontos, contando com este primeiro que eu fiz no espaço das correntinhas. 4 e 5. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Pulo esse ponto aqui do meio e vou no próximo. Então, aqui, ó, eu tenho mais 4 para trabalhar. E mais um ponto ali. Vou ficar num total de 5 pontos, da mesma forma que eu tenho aqui. Então, depois das 2 correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo. Trabalho nos 4 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. E no espaço das correntinhas, eu faço mais um ponto alto.
ficando assim. 4 correntinhas de separação. Pulo os 2 primeiros pontos, vou no próximo e trabalho aqui por 9 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base da carreira anterior. Então, aqui eu já tenho 3, vou ficar com 4, 5, 6, 7, 8, 9, e sobra ali os 2 pontos onde eu não trabalho os pontos altos. Então, aqui eu já fiz meus 9 pontos altos. Vou fazer as 4 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4. E vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Um ponto antes, mais um ponto aqui nos 4 próximos pontos. 2 correntinhas, pulo um ponto, trabalho os 4 pontos e mais um ponto alto. Então, toda vez que chegar nesse espaço aqui do nosso tapete, vamos fazer da mesma forma que fizemos ali, ó. Quando chega aqui nesse espaço dos 9 pontos altos. Depois das 4 correntinhas, então, eu faço um ponto antes. Mais 4 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Faço 2 correntinhas de separação. Pulo um ponto, vou no próximo, trabalho aqui nos 4 pontos altos da carreira anterior e mais um ponto alto depois ali no espaço das correntinhas, totalizando 5 pontos altos, ficando desta forma. 4 correntinhas de separação. E aqui, novamente, eu vou fazer os 9 pontos altos, pulando sempre os 2 primeiros e não trabalhando ali nos 2 últimos pontos. Então, nós vamos fazer assim em volta de todo o tapete. Lembrando que quando chegar aqui, vamos precisar aqui fazer mais 4 pontos, ó. Vou pular esses 2, trabalho 1, 2, 3, 4 e finalizo ali com ponto baixíssimo. Mais os 5, fico com 9 pontos altos. Agora, nesta carreira, eu vou ficar com 5 pontos altos. Não vou trabalhar aqui nesses 2 e nem nos 2 últimos ali. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no início, eu vou ficar somente com 3 e depois eu trabalho mais 2 aqui. Então, eu subo aqui as 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, mais um ponto alto. E depois faremos mais 2 pontos. Agora aqui, ó, eu vou fazer 6 correntinhas de separação. Pelo gráfico, ainda são as 4 correntinhas, mas eu fiz a carreira com 4 correntinhas e ficou virando um chapéu desta forma assim, repuxando. Desmanchei e tentei fazer com 5 correntinhas, também não deu certo. Então, para o meu ponto, aqui eu vou fazer com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu vou fazer 6, que é nesse espaço, aqui onde eu vou diminuir para 9. Então, antes e depois, eu vou fazer 6 correntinhas de separação. Aqui eu vou fazer um ponto alto. E trabalhar aqui nos próximos 4 pontos altos, ficando com 5 pontos altos. Cinco pontos. Desta forma. Então, aqui uma dica para vocês, é sempre que você faz uma carreira, você coloca no chão para ver se ficou retinho, se não tá sobrando ou está faltando. Se você fizer a metade do tapete, mais ou menos, ou alguns motivos aqui, você já vai saber se está precisando de mais ponto ou não. Sempre cuidando nisso, para que dê certo até o final do tapete. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas e um ponto alto aqui nesse espaço das correntinhas. Novamente 3 correntinhas. Aqui pelo gráfico são 3 correntinhas, aqui no meu também eu continuo com as 3 correntinhas.
Pulo um ponto de base e vou no próximo. Eu vou trabalhar aqui 5 pontos altos, sendo um ponto em cada ponto de base, aqui nesses 4 pontos, e mais um ponto ali no espaço das correntinhas. Então, aqui eu fico com 5 pontos altos. Agora, aqui, quando eu vou fazer a diminuição, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 2 pontos de base, vou no próximo e faço um ponto alto. E trabalho aqui por 5 pontos altos. Então, já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. Fica os 2 últimos e os 2 primeiros sem trabalhar ali os pontos altos. Depois que eu faço os 5 pontos, faço novamente 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficando assim. Faço um ponto alto antes e depois trabalho nos 4 próximos pontos altos. Então, aqui eu vou repetir o que eu fiz aqui. Depois dos 5 pontos altos, 3 correntinhas. E um ponto alto aqui nesse espaço das 2 correntinhas da carreira anterior. 3 correntinhas. Pulo um ponto de base, vou no próximo, trabalho nos 4 pontos altos, um ponto para cada ponto de base e mais um ponto alto ali no espaço das correntinhas, totalizando aqui 5 pontos altos. 6 correntinhas. E aqui eu vou diminuir então para 5 pontos, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, vamos trabalhar assim por toda a volta. Então, chegando aqui no final, eu fiz os 2 pontos altos, fechei ali com ponto baixíssimo nas correntinhas iniciais. Agora, nesta carreira, eu vou ficar com 3 pontos altos, então, eu não vou trabalhar no primeiro e nem no último. Quando eu chegar aqui nesse espaço dos 5 pontos altos, eu vou pular o primeiro, trabalho 1, 2, 3 pontos altos e não trabalho no último. Aqui no começo eu vou ficar somente com 2, porque depois, no final da carreira, eu preciso fazer mais um ponto ali. Então, eu vou subir aqui as 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto e vou fazer mais um ponto alto aqui no próximo ponto alto. E deixo aqui o último ponto sem trabalhar. Vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, aqui, eu vou fazer 2 pontos altos e vou trabalhar 1, 2, 3 pontos. Então, vou ficar com 5 pontos altos, mas não trabalho nos 2 últimos. Faço aqui 2 pontos altos no espaço das correntinhas e trabalho por mais 3 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui 1, 2, 3. E vai ficar os 2 últimos sem fazer ponto alto ali em cima do ponto. Então, aqui eu tenho 5 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas de separação. Pulo esses 2 pontos de base. Aqui onde eu tenho esse ponto alto, então, nessa carreira eu vou ficar com 3 pontos. Vou repetir novamente este desenho aqui que vai fazendo este formato aqui no tapete. Então, eu faço um ponto antes, um ponto na mesma direção do ponto da carreira anterior e um ponto depois. Faço as 3 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base para ficar da mesma forma que foi feito aqui. Faço os 3 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. E depois eu faço mais 2 pontos altos aqui no espaço das correntinhas. Ficando assim.
Vou fazer 6 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo um ponto de base, vou no próximo e faço ponto alto. No próximo ponto alto e no próximo ponto alto, ficando aqui com os 3 pontos altos. Então, não trabalhei no primeiro nem no último. Vou fazer 6 correntinhas de separação novamente. E vou repetir o que eu fiz aqui. Os 2 pontos altos, trabalho os próximos 3 pontos, 3 correntinhas de separação, 1 ponto, 2, 3, ficando igual aqui. Faço as 3 correntinhas novamente, pulo 2 pontos, trabalho 1, 2, 3, mais 2, 5. Estou agora separando por 6 correntinhas, pulo um ponto, trabalho nos 3 pontos altos. Então, aqui vai ser assim por toda a volta. Então, aqui eu já finalizei minha carreira. Fiz um ponto alto antes aqui, finalizei ali com ponto baixíssimo. Agora, nesta próxima carreira, vamos ficar somente com ponto alto. Aqui onde eu tenho 3 pontos altos da carreira anterior, eu vou ficar com um ponto alto. Agora aqui eu vou separar por 5 correntinhas e aqui eu vou aumentar para 4. Então, aqui e aqui, agora na próxima carreira, eu vou separar com 4 correntinhas, conforme o gráfico. E aqui com 5 correntinhas entre esse ponto alto. Então, eu vou subir as 2 correntinhas. E vou fazer mais 5 pontos de separação. Então, você faz aí um bom pedaço também no seu. Se você vê que precisa de fazer com 6, você pode fazer com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui eu tenho 7, contando com as 2 iniciais. Aqui eu continuo fazendo 2 pontos altos antes, aqui nesse espaço das correntinhas, e trabalho os próximos 3 pontos altos. Ficando aqui com os 5 pontos altos. Então, trabalhei 2 e vou trabalhar mais 3 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Então, aqui, ó, já trabalhei os 5 pontos altos. Sobrando aqui esses 2 últimos que eu não trabalho. Agora, aqui, eu faço as 4 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4. Trabalho um ponto antes, um ponto em cada ponto de base e um ponto depois, ficando com 5 pontos altos. Então, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Faço as 4 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos de base, trabalho nos próximos 3 pontos altos e mais 2 pontos altos no espaço das correntinhas. Totalizando aqui os 5 pontos altos, ficando desta forma. 5 correntinhas. E aqui nesse espaço onde eu tenho os 3 pontos altos, eu não trabalho no primeiro nem no último, trabalho aqui no ponto alto do meio. 5 correntinhas. E vou repetir o que eu trabalhei aqui. Então, eu trabalho os 2 pontos antes. Aqui no espaço das correntinhas. Trabalho nos 3 próximos pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base, totalizando aqui meus 5 pontos altos. Fiquei aqui 2 pontos sem trabalhar. 4 correntinhas. Onde aqui eu tenho 3 pontos altos, agora eu vou ficar com 5. Faço um ponto antes, um ponto para cada ponto de base e um ponto depois.
Então, aqui no meio, eu estou ficando com 5 pontos altos. Separo por 4 correntinhas, pulo 2 pontos de base, trabalho nos 3 pontos altos, um ponto para cada ponto e mais 2 pontos depois. Cinco correntinhas e um ponto alto. Vou fazer 5 correntinhas novamente e vou repetir o que eu fiz aqui. Então, vai ser assim por toda a volta, ficando desta forma. Agora, aqui chegando no finalzinho da carreira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na segunda correntinha, então aqui eu fico com 1, 2, 3, 4, 5 de separação. Finalizo com ponto baixíssimo. Vou subir aqui as 2 correntinhas, para dar altura de um ponto alto. Subi 2 correntinhas de separação. Agora, nesse espaço aqui das 5 correntinhas, eu vou fazer 6 pontos altos. Quando eu estiver finalizando aqui, também vou fazer os 6 pontos altos. Então, aqui eu faço um ponto, 2, 3, 4, 5 e 6. Em todos os espaços de correntinhas, vamos fazer 6 pontos altos. Vou trabalhar aqui nos próximos 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base, e não trabalho nos 2 últimos. Então, aqui eu já tenho um ponto, que são as correntinhas, mais 6 e mais 3. Então, tenho 6, 7, 8, 9, 10. No final, eu vou ficar com 19 pontos altos, porque aqui eu preciso de mais 6 e aqui mais 3 pontos. 4 correntinhas de separação. Aqui você também, se precisar fazer mais correntinhas, você faz mais correntinhas. Aqui, onde eu tenho 5 pontos, agora eu vou ficar com 7. Um ponto antes, um ponto em cada ponto de base e um ponto depois. Então, aqui eu trabalhei um ponto antes. Faço um ponto para cada ponto de base. E um ponto depois. Ficando aqui com 7 pontos. 4 correntinhas de separação. Pulo esses 2 pontos, trabalho nos próximos 3 pontos altos. Então, aqui depois dos 3 pontos altos, cheguei aqui nesse espaço das correntinhas. Vou trabalhar aqui 6 pontos altos, depois aqui um ponto, e mais 6 pontos, e mais 3 pontos altos, ficando com 19 pontos altos. Então, aqui nesse espaço, vou fazer os 6 pontos altos. Depois que eu fiz os 6 pontos altos, eu faço um ponto alto na direção desse ponto alto. E aqui nesse espaço, novamente, eu faço 6 pontos altos. Depois dos 6 pontos altos, trabalho os próximos 3 pontos altos. E fica ali os 2 últimos, sem fazer ponto alto, ficando assim, ó. 4 correntinhas de separação. Aqui, onde eu tenho 5 pontos, eu vou ficar com 7, trabalhando um ponto antes, um ponto em cada ponto de base e um ponto depois. Fiz aqui os 7 pontos altos. 4 correntinhas.
pulo os 2 pontos e trabalho novamente ali. Então, agora eu vou repetir aqui o que foi feito aqui, ó. Trabalhar os 3 pontos, depois 6 pontos, 1 ponto, mais 6 e mais 3. E depois você repete aqui. Nós vamos trabalhar assim por toda a volta. Então, aqui eu já finalizei mais uma carreira. Então, aqui o meu ele já está com 1,28 m, fazendo com o fio número 8. Então, agora, continuando a nossa próxima carreira, aqui onde eu tenho os 19 pontos, nesta carreira, eu vou ficar com 15 pontos altos. Então, eu não vou trabalhar aqui nos 2 primeiros, nem nos 2 últimos pontos, quando eu chego aqui onde eu tenho os 19 pontos altos. Aqui eu vou subir, então, as 2 correntinhas. Aqui mudou um pouquinho a cor na hora de gravar o vídeo, porque bateu um solzinho aqui na janela, então a carreira anterior ficou um pouco diferente a cor, mas eu espero que vocês consigam enxergar bem aí, apesar do solzinho. Então, eu subi aqui as 2 correntinhas, vou trabalhar em todos os pontos e não vou trabalhar nesse último ponto alto. Então, aqui eu já tenho um ponto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2. Vou ficar com 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois eu trabalho o restante quando finalizar a carreira. Então, vou trabalhar aqui 8 pontos altos, contando com as 2 correntinhas iniciais. Trabalhei 8 pontos altos. Vou continuar aqui com 4 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4. Agora aqui eu vou fazer 2 pontos altos nesse espaço aqui das correntinhas. Faço 2 e trabalho nos próximos 3 pontos altos, ficando aqui com os 5 pontos altos. Aqui um ponto para cada ponto de base. Faço as 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base e vou nos próximos pontos e faço um ponto para cada ponto de base, mais 2 pontos altos no espaço das correntinhas. Então, eu vou ficar aqui com 5 pontos altos. Então, aqui eu já fiz os meus 5 pontos altos. Faço as 4 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos de base, depois das 4 correntinhas. E trabalho um ponto para cada ponto de base aqui nos 15 pontos altos. Então, esses dois e esses dois ali eu não vou fazer o ponto alto. Eu vou trabalhar nesses pontos aqui do meio, nos 15 pontos altos. Um ponto em cada ponto. Aqui, então, eu trabalhei os 15 pontos altos, estão sempre pulando os 2 primeiros e não trabalhando ali nos 2 últimos. Vou fazer as 4 correntinhas e trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui. Quatro correntinhas. Aqui eu faço 2 pontos antes dos pontos altos, aqui nesse espaço das correntinhas. E depois eu trabalho nos 3 próximos pontos altos, ficando aqui com os 5 pontos altos. Depois dos 5 pontos, faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e trabalho um ponto em cada ponto de base e mais 2 pontos altos, ficando com os 5 pontos altos. Depois, faço as 4 correntinhas de separação e novamente ali eu trabalho os 15 pontos altos. Então, vai ser assim por toda a volta. Lembrando que quando chegar aqui,
Vamos pular 2 pontos e trabalhar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e finalizar aqui com ponto baixíssimo. Então, com 7, com mais esses aqui, eu vou ficar com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Então, aqui eu já finalizei a minha carreira. Agora, nesta carreira, nós vamos ficar com 11 pontos altos. Então, nesta aqui, na anterior, eu fiquei com 15. Agora, eu vou pular os 2 primeiros e os 2 últimos e vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Então, eu subo aqui as 2 correntinhas. E trabalho aqui nos próximos pontos. E deixo os 2 últimos ali sem trabalhar nos pontos altos. Então, aqui no início, eu vou ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Agora, nesta carreira, eu vou fazer 5 correntinhas de separação. Fiz aqui as 5 correntinhas, trabalho 2 pontos antes e um ponto ali para cada ponto de base nos 3 primeiros pontos altos. Ficando aqui com 5 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntinhas de separação. E um ponto alto aqui nesse espaço das correntinhas. 3 correntinhas novamente, pulo 2 pontos de base. E trabalho nos 3 pontos altos. E depois eu faço mais 2 pontos ali no espaço das correntinhas, ficando num total de 5 pontos altos. Vou fazer as 5 correntinhas de separação, pulo 2 pontos e trabalho no próximo. Vou trabalhar aqui por 11 pontos altos. Vai ficar com 11 pontos aqui, então, todos esses espaços onde eu tenho 15 da carreira anterior, agora nessa carreira, eu vou ficar com 11 pontos altos. Então, não trabalho nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos. Então, aqui depois que eu trabalho os 11 pontos, novamente eu vou fazer aqui as 5 correntinhas de separação. E vou trabalhar aqui 2 pontos e mais um ponto em cada ponto de base. 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, pulo 2 pontos e trabalho nos 3 pontos e mais 2 pontos ali no finalzinho. Então, aqui pelo gráfico, eu estou trabalhando aqui, ó, já por 44 carreiras. Então, eu estou nessa aqui. Trabalho aqui, então, ó, as 44. Que é essa aqui, onde fica com 11 pontos altos. Bom, aqui então eu terminei mais uma carreira. Agora, nesta carreira, nós vamos ficar aqui com 7 pontos altos. Então, eu não faço nos 2 primeiros, nem nos 2 últimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que no começo eu fico com 4, porque depois eu preciso fazer mais 3 ali. Então, eu sigo aqui fazendo as 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E trabalho aqui nos próximos pontos altos, ficando num total de 4 pontos altos. Então, aqui depois que eu fiz os 4 pontos altos, contando com as correntinhas, vou fazer 5 correntinhas de separação. Aqui, novamente, eu faço os 2 pontos antes, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior, e trabalho mais 3 pontos altos. Então, aqui eu vou ficar num total de 5 pontos altos. 2 pontos aqui no espaço das correntinhas e mais um ponto aqui nos 3 próximos pontos altos.
ficando desta forma. Depois que eu fiz os 5 pontos altos, eu faço as 3 correntinhas de separação. Aqui onde eu tenho um ponto, agora eu vou ficar com 3 pontos, da mesma forma que eu tenho aqui, ó, vou aumentando novamente. Faço um ponto antes, aqui no espaço das correntinhas, um ponto na mesma direção do ponto alto e mais um ponto depois. Faço novamente as 3 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos de base, vou no próximo e trabalho aqui nos 3 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. E mais 2 pontos altos aqui no espaço das correntinhas, ficando no total de 5 pontos altos. Faço 5 correntinhas de separação. E agora aqui, cheguei ali nesse espaço onde eu vou ficar aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, esses 2 primeiros, 2 últimos, não faço ponto alto nele. Faço no próximo. E trabalho aqui por 7 pontos altos. Trabalhei aqui os 7 pontos, faço as 5 correntinhas de separação. E ali eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Trabalho os 2 pontos antes, um ponto nos próximos 3 pontos altos, 3 correntinhas de separação, e aqui um ponto, 2, 3. Então, aqui eu fico com 3 pontos altos. 3 correntinhas, novamente, pulo esses 2 pontos, trabalho 1, 2, 3, mais 2 ali, 5, ficando desta forma aqui. E depois repete da mesma forma que foi feito aqui. Então, vai ser assim por toda a volta. Quando chegar aqui, temos que fazer aqui mais 3 pontos altos e finalizar ali com ponto baixíssimo. Então, aqui eu já finalizei a minha carreira. Agora, nessa próxima carreira, vamos ficar aqui com 3 pontos altos. Não trabalho nos 2 primeiros e nem nos 2 últimos. Então, eu fico com 1, 2, 3 pontos. Vou subir as 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Quando finalizar a carreira, aqui eu faço mais um ponto. Continuo fazendo aqui 5 correntinhas de separação. Trabalho 2 pontos antes. E mais um ponto nos 3 próximos pontos, um ponto para cada ponto de base, ficando com 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas de separação. Na carreira anterior, eu estava fazendo 3. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. Faço um ponto antes. Um ponto para cada ponto de base. E um ponto depois, ficando aqui com 5 pontos altos. 4 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos, vou no próximo e trabalho um ponto para cada ponto de base nos próximos 3 pontos altos. E no espaço das correntinhas, faço mais 2 pontos. Depois dos 5 pontos altos, eu faço 5 correntinhas de separação. Agora, aqui, onde na carreira anterior eu tenho 7 pontos altos, eu vou ficar com 3 pontos altos. Pulei ali os 2 primeiros e não trabalho nos 2 últimos. Então, aqui eu fico com 3 pontos altos. 5 correntinhas de separação. E vou novamente ali trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui.
Então, nós vamos repetir desta forma. Lembrando que aqui no meio estou fazendo 4 correntinhas. E aqui, onde eu estou diminuindo, eu estou trabalhando 5 correntinhas de separação. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta. Então, aqui eu finalizei mais uma carreira. Vou finalizar o vídeo por aqui. Continuo na próxima parte. Então, aqui pelo gráfico, eu já trabalhei por 46 carreiras. Lembrando que no início do trabalho eu fiz mais uma, então se contar mais aquela uma dos 15 pontos, eu tenho 47, mas eu estou nesta carreira aqui, ó. Esta que eu acabei de finalizar. No próximo vídeo, vamos continuar aqui nesta carreira.